me foi incumbida aqui a tarefa de iniciar com vocês, né, com aquela nossa clássica mística. E para isso, eu queria convidar vocês a procurarem aí ao seu redor algum pedaço de tecido. Pode ser um retalho, uma roupa, um pano de prato ou qualquer outro pedaço. Vocês têm aí por perto pedaço de tecido? Quem tiver, mostra aí na telinha. Ó, já estou vendo. Lindo, perfeito. Eu tô com um aqui. A gente já está em junho e já é São João, né, gente? Aí eu já tô com um pedacinho de tecido para cortar e colocar na minha calça. Então, eu queria convidar vocês, podem baixar, tá? Aqui da tela, a olharem para esse pedaço de tecido. E queria convidar também algumas reflexões que vocês não precisam responder, apenas pensar. Por exemplo, o que faz um retalho ser um retalho? Vocês já pensaram sobre isso? Um retalho, ele nasce retalho? Ou ele se torna retalho depois que uma parte maior é cortada, transformada ou utilizada? Muitas vezes, né, a gente olha para um retalho e pensa nele apenas como aquilo que sobrou de alguma peça, de alguma costura. Algo pequeno, incompleto, às vezes insignificante ou insuficiente para fazer uma peça inteira. Mas quem trabalha com tecido sabe que um retalho guarda grandes possibilidades. E a gente já viu, inclusive lá no começo do curso, nas aulas de desperdício com Lara, que um retalho pode virar muitas novas coisas. Pode virar um detalhe, pode virar um acabamento, pode virar um enfeite, pode virar outra peça e pode encontrar outros retalhos e formar algo completamente novo. E talvez isso aconteça também com as pessoas. Nenhum de nós carrega todos os conhecimentos, nenhum de nós faz tudo sozinho e nenhum de nós vive todas as experiências do mundo. Mas quando a gente se encontra, quando a gente compartilha saberes, construímos soluções e caminhamos juntos, algo novo pode surgir, né, gente? E é exatamente pensando nessa coletividade e nesse algo novo que eu trago aqui um poema para a gente ler e poder iniciar essa aula de hoje. Muito com essa perspectiva de construção coletiva. Esse poema se chama Tecendo o Amanhã, e ele é de João Cabral de Neto. Então, eu vou ler aqui ele, mas vocês podem também fazer essa leitura aí na mentezinha de vocês, tá certo? Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos, e com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela entre todos, se erguendo em tenda, onde entram todos, se entretendendo para todos. No todo, amanhã, e plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si. Luz, balão. Então, eu gosto muito desse poema, porque tudo na minha vida eu tento conectar os meus gostos, sabe? Apesar que às vezes a gente gosta de algo e não tem explicação. Mas me agrada muito o João Cabral de Melo Neto, porque ele é um poeta e é um engenheiro. E como estudante de engenharia, eu gosto muito de ver essa perspectiva que, sim, nós da engenharia também podemos fazer poema. E ele, no começo, escrevia poemas bem lógicos. E nesse poema, a gente pode ver que não tem.
é necessariamente uma lógica direta. Ele pode ter muitas interpretações, mas a de hoje, que eu acharia que a gente se amarrasse a ela, é que as coisas não são construídas sozinhas. Uma manhã não nasce de um único galo. Assim como uma rede, né? A nossa rede não nasce de uma única pessoa. Um grupo não nasce de uma única pessoa. Uma comunidade não nasce de uma única pessoa. Há construções que só acontecem quando, por exemplo, diferentes vozes, experiências e trajetórias se encontram. Agora, eu queria convidar vocês a pegar o tecido novamente, tá aí próximo, e mostrar na tela novamente. Quem está comigo aqui? Tinha visto aqui algumas cores. Nossa, já estou vendo aqui Sônia com um lindo de São João. Muito bom. E a gente pode observar, né, que todos esses tecidos são diferentes. Eles têm texturas diferentes, histórias diferentes e carregam consigo muitas experiências diferentes. A gente pode baixar, tá? Para não alugar a mão de vocês. Nenhum tecido é igual. E talvez seja justamente essa diferença que torne uma coxa bonita. E de coxa, a gente sabe que a rede entende, né? Já construímos aí duas coxas muito lindas durante os seminários. E dá para perceber que a coxa não é feita apesar dos retalhos. Ela é feita por causa deles. E cada pedaço, né, gente, vai contribuindo com algo. E pensando na rede novamente, a gente sabe que nos grupos talvez seja assim. Cada grupo pode contribuir com algo, cada pessoa é diferente também, tem tempos diferentes, habilidades diferentes, histórias diferentes, e talvez seja justamente nessa diversidade de grupos, de pessoas, de mulheres, né, que torne possível essa rede que a gente vem construindo. Então, gostaria que a gente tivesse em mente e que possamos seguir reconhecendo o valor do que cada um faz. Às vezes, né, no curso online assim, a gente não consegue conhecer a pessoa que está aqui do nosso lado na telinha, apesar que a gente está valorizando muito se conhecer e compartilhar experiências, mas que a gente possa conseguir encontrar novas formas de reunir os nossos retalhos, nossos saberes e nossas experiências. Porque, espero que vocês concordem comigo, muitas das coisas mais bonitas que construímos na vida não nascem prontas e nem são feitas, não, nem ficam prontas sozinhas. Elas vão sendo construídas aos poucos, no encontro entre diferentes peças de uma grande história. Então, eu espero que a gente esteja se encontrando um ao outro aqui nesse curso online, que estejamos encontrando novos conhecimentos e que tenhamos a consciência que, pouco a pouco, estamos construindo uma história muito bonita. E, no final, essa rede já está, né, brilhando, mas vai brilhar ainda mais. Agora eu passo aqui para o Anderson, que é o nosso facilitador, e desejo uma ótima aula para vocês. Que vocês continuem assim, muito focadas e sempre com esse desejo de aprender. Passo para você, tá, Anderson? Boa noite, pessoal. Oi, oi, boa noite. E aí, tudo bem? Obrigado pela reflexão, Marcos. Tudo bem com vocês? Como foi o feriado, a semana? Estou vendo aqui que de algumas pessoas que participaram, né, na última aula, estou vendo que Graça está aqui, Mércia, Shilna não está hoje, né? Não sei se vai aparecer daqui a pouco ainda. Mas, enfim, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de análise de viabilidade. Só para ter uma noção, quantas pessoas não estavam na primeira aula de análise de viabilidade, em que foi na terça-feira da semana passada. Podem mandar emoji aí ou digitar no chat rapidinho, só para ter uma noção. Pode levantar a mão também, viu, pessoal? Não tem problema nenhum, que a gente sabe que tem muita gente que assiste online, mas quem não viu vai se manifestando.
Certo. Oi, minha gente. Vai fazer um pouquinho hoje. Como é que vocês estão? Boa noite, professora Sandra. Tudo bem? Certo. Bom, só retomando rapidinho os conteúdos que foram abordados, né, na última aula. Primeiro a gente iniciou sobre, falamos o que é viabilidade, que é viabilidade é a chance de um projeto de dar certo, uma ação, qualquer coisa que seja de investimento, de algo dar certo. E aí existem formas diferentes de viabilidade, né? Às vezes a gente pensa muito só em viabilidade econômica, financeira, mas também vai ter viabilidade ambiental, vai ter a viabilidade pessoal, a social, e tudo isso a gente tem que levar em consideração para saber que aquele projeto novo, aquele pedido novo que a gente está pegando, é algo que vai ser positivo tanto para mim quanto para minha família, minha vida financeira, certo? E aí, a gente seguiu falando sobre investimento, até, até relacionando, né, a questão de dívida e investimento. Às vezes as pessoas acham que ter uma compra parcelada no cartão de crédito é uma dívida, vê como algo negativo, mas às vezes aquela compra parcelada ali está gerando um retorno para o seu empreendimento, está gerando algo positivo. Então, a gente começar a enxergar algumas coisas como investimento também, inclusive alguns casos em que é necessário fazer o empréstimo, nem todo empréstimo é ruim, claro que tem que ser com responsabilidade, né? Tem que pagar as parcelas direitinho depois, mas um empréstimo, principalmente com juros baixos ou sem juros, né? Podem trazer muitos benefícios aí para o empreendimento. Certo? A gente viu algumas condições de empréstimo e fizemos uma atividade, né? Fizemos uma atividade no fim da aula só para exercitar o conhecimento. Muitas das coisas que nós vimos na aula passada e algumas coisas que nós vamos ver na aula de hoje são revisões, é algo retomando o conteúdo que já foi dado na primeira parte do curso, lá na primeira parte, lá no eixo 1, 2 e 3, que falava sobre capacidade, produção, precificação. Então, a gente vai estar retomando alguns desses conteúdos, certo? E aí, vou começar a compartilhar aqui. Peço que quem tiver com a cartilha física aí possa abrir aí para acompanhar, caso tenha mais facilidade. Foi. Quando tiver aparecendo aí, alguém sinaliza para mim, por favor. Pronto, tá aparecendo. Certo. E aí, novamente, deixo aberto aqui o espaço, né, para a gente ir compartilhando as experiências. Se a professora Sandra quiser complementar alguma informação, quiser interagir também com vocês, Marcos também, que tá presente aí para ajudando a organizar, fique à vontade, certo? Bom, Combinado. e aí nossa aula 17 é o que deve ser considerado no estudo de viabilidade. Então, na aula passada, a gente viu o início ali, o contexto do que é viabilidade e dando início ao que deve ser considerado, e agora a gente vai seguindo na mesma linha, certo? E aí,
A aula de hoje, ela é da página 83 a 97. Tem no fim da aula a gente vai sair um pouco do slide e ir para outro ambiente, um site, e aí que a gente vai fazer o passo a passo, né? E aí nessa aula a gente vai ver o que é depreciação, o que são impostos e por que entram na conta do estudo de viabilidade. Vamos revisar alguns valores do estudo de viabilidade, como comentei, né? Valores que já foram, termos que já foram passados em outras aulas, e vamos ver os passos para construir um estudo de viabilidade. Eu também, todo o conteúdo que é dado na aula, ele vai ser usado em algum momento lá na frente. Então, é importante que, caso tenha alguma dúvida sobre algum ponto da aula, podem tirar dúvida, fique à vontade, porque lá na frente a gente vai estar utilizando todo o conteúdo que foi dado, não só nessa aula, como na de precificação, na de capacidade. Então, fique à vontade para tirar dúvidas, certo? E aí, a gente começa com a reflexão de que nem todo investimento é novo, né? Investimento a gente vê muito como o ato de adquirir uma máquina, um equipamento pela primeira vez, ou tipo, simplesmente algo novo, né? Sendo que investimento também é manter, melhorar e adaptar o que já existe. Então, aí tem alguns exemplos do que que também é investimento, né? A manutenção de máquinas ou equipamentos, treinamentos e formações, organização do espaço de trabalho, quando você, por exemplo, adquire um armário para guardar suas coisas, conseguir organizar tudo. Às vezes, queria saber, alguém já teve dificuldade de achar um tecido específico, uma agulha específica, algum material assim, equipamento específico, e teve que passar longos minutos ali procurando aquilo? Então, tô vendo aí os emojis, muita Já gente. perdi a tesoura dentro do meu ateliê aqui. Eu pensei eu comprar outra, depois foi que eu achei. Pois é, O meu ateliê, a gente entra, mas não sai, de tão cheio de coisa. Se eu perder alguma coisa, eu tenho que comprar. Quando eu compro, vou, aí acho, arruma de troço. É coisa demais, não sei o que é que eu possa fazer mais, não. Tem que ter uma ajuda para arrumar. é complicado. Acho que às vezes nem só no ambiente de trabalho é assim, tá? Em casa, às vezes a gente também tem aquele cantinho ali que quando você quer achar alguma coisa, você procura, procura, parece que o objeto se esconde, né? Aí depois de uns dias aparece. Mas enfim, então essa organização do espaço de trabalho, ela é um investimento, porque se você, às vezes não precisa nem necessariamente ser um investimento de material, a compra de um armário, mas se investir o seu tempo ali para organizar o ambiente, você pode enxergar como investimento, porque você vai estar gerando uma economia do tempo, menos estresse. Às vezes a gente, de tanto procurar e não achar algo, se estressa, como relataram aí, né? Às vezes compra um equipamento novo porque não achou o, o, o que estava procurando e aí acaba gerando um custo a mais, né? Então, isso também pode ser, podemos enxergar isso como investimento. Pequenas reformas também, tipo, ajudam, às vezes, uma parede ali que está um pouco mais prejudicada, fazer um reparo nela, pintar, deixar o ambiente mais confortável. Isso pode ser visto como investimento porque vai agregar no trabalho de vocês, no dia a dia, no conforto. A manutenção de máquinas ou equipamentos, se a gente for pensar até do ponto de vista financeiro mesmo, às vezes por fazer uma manutenção preventiva ali, né, por
a perceber que a máquina está começando a agarrar um pouco, precisa botar um pouquinho de lubrificante ali. Às vezes, percebendo isso e agindo de forma preventiva, você economiza um gasto muito maior para fazer um reparo maior na máquina, ou às vezes até evita ter que comprar uma máquina nova, sabe? Só por estar tendo zelo ali com seu equipamento. Então, é importante a gente ter essa noção do investimento, no investimento, eu trouxe na aula passada, né? Tipo, investimento, às vezes, muito atrelado até a empréstimo, assim, a aquisição de novas máquinas, mas existem outras maneiras de investir também, certo? E aí, hum, essa parte, principalmente essa parte de investir em manutenção de equipamentos, máquinas e tudo mais, tem uma relação muito grande com esse novo termo que a gente vai conhecer a partir de agora. Não apareceu em aulas anteriores, então, caso tenha alguma dúvida, podem perguntar. É sobre a depreciação. Quando a gente adquire, quando às vezes adquire, que eu digo, ou às vezes até pode ser herdada, assim, é um presente que você recebeu de alguém, mas quando começa a utilizar esse material, esse equipamento, com o tempo ele vai se desgastando, né? Tipo, uma máquina, você, apesar de muitas máquinas de costura durarem muito tempo, mas não é para a vida toda. E aí, esse desgaste vai fazendo com que o valor da máquina seja muito menor. Então, por exemplo, até algo saindo um pouco desse ambiente de trabalho, pensando um celular. Quando você compra um celular, um computador aí, que você está assistindo o curso, você vai comprar, sei lá, por R$ 1.000. Comprou por R$ 1.000, com o passar do tempo, assim que você tira da caixa e usa a primeira vez, na real, ele já não vale mais R$ 1.000, né? Ele já perdeu um valor. Se você abrir e começar a usar e quiser vender depois, ele não vale mais os mesmos R$ 1.000. E com o passar do tempo que você vai usando, vai passar um mês, 3 meses, um ano, cada vez mais ele vai perdendo valor. Então, se daqui a 2 anos eu quiser vender esse celular, eu, sei lá, vou vender por uns R$ 300, R$ 400, não sei. Então, a depreciação é essa perda de valor de uma máquina, de um material, de um bem físico, né? Algo que a gente pode pegar, sentir, ao longo do tempo. Então, a gente deve incluir essa perda de valor no custo, porque esses desgastes em máquinas, equipamentos, eles representam um custo real que em algum momento vai precisar ser coberto, vou precisar adquirir um novo, vou fazer a manutenção. Então, em algum momento, eu vou precisar ter um gasto porque eu usei muito aquele produto, porque ele está ficando velho, enfim. E, essa cobertura, ela, para cobrir esse custo, né, a gente inclui esse custo dentro da precificação. Então, por exemplo, se peguei um projeto muito grande assim, que eu vou passar anos trabalhando só para esse projeto, vamos supor. Então, tipo, se eu não considerar o desgaste da máquina na precificação do produto, vai chegar algum momento que eu vou ter que comprar uma máquina nova. E aí, de onde que vai tirar dinheiro para comprar essa máquina nova? Vai tirar do bolso de vocês? Ou vocês acham que seria o mais correto eu aumentar um pouquinho o preço do produto, que é para que lá na frente tenha condições de
fazer os reparos, de fazer uma aquisição de uma nova máquina, de um novo equipamento. Então, e aí, como estava falando, né, dessa forma, quando o equipamento chegar ao fim da vida útil, quando ele não estiver funcionando tão bem ali, o empreendimento ou a costureira individualmente vai ter condições de adquirir um novo. E aí também retomando conteúdos passados, né, sobre planejamento e organização financeira, é muito importante que tenha essa reserva para quando for precisar fazer a manutenção em uma máquina, adquirir um novo equipamento e construindo essa reserva para que às vezes não precise tirar do bolso de vocês para conseguir adquirir esse produto. E aí, vamos para o cálculo da depreciação. Às vezes, eu lembro quando eu estava vendo esse conteúdo pela primeira vez na faculdade, e eu nunca. É o tipo de coisa assim, que depois que alguém mostra para você, apresenta para você, você pensa, isso é muito óbvio. Mas eu nunca tinha parado para pensar nessa questão de que tudo que a gente adquire, a gente está perdendo o valor com o tempo em relação àquilo. Então, por exemplo, às vezes a gente compra um negócio e pensa só que não vale mais nada, né? A gente vai usar, vai usar, vai usar, vai usar, até se acabar e pronto. No fim, aquilo ali vai para o lixo, enfim, algo assim. Mas não, tipo, quando a gente compra um celular, vou manter no exemplo do celular, e o celular tem uma vida útil de 5 anos, quando passar esses 5 anos, o celular ainda vai estar funcionando ou não. Se ele estiver funcionando, então, tipo, ele cumpre sua função. Pode não estar no melhor estado, pode estar travando um pouco, mas ele ainda cumpre é, sua função ali de ser um celular, consegue enviar mensagem, fazer ligação, tudo isso. Então, ele vale alguma coisa, né? Então, esse valor, após os 5, sim, retomando, esses 5 anos de uso do celular, eu coloco ele como uma vida útil. É o tempo que o celular consegue permanecer comigo e cumprindo sua função muito bem. Tipo, aquilo que serve para mim. Eu quero um celular rápido, que eu consiga ter várias fotos e vídeos nele, e aí eu consigo usar dessa forma durante 5 anos. Após 5 anos, a memória não está funcionando muito bem, mas ainda está com as outras funções. Então, tipo, ainda tem um valor ali dentro daquele celular, que chama o valor residual. É o valor que após a vida útil. Então, se eu, retomando o mesmo exemplo anterior, se eu comprei um celular por R$ 1.000, usei durante 5 anos, no fim, ele está ali um pouquinho acabado, mas ainda presta. Então, vai valer R$ 200. Eu posso vender esse celular por R$ 200, achando que é o preço justo que ele vale naquele momento. E esse é o valor residual. E aí o valor depreciado, no caso, o valor que a gente perdeu ao longo do tempo, né? Vai ser o cálculo de valor da compra menos o valor residual no fim da vida útil. Então, vai ser, nesse caso do celular, vai ser R$ 1.000, que foi o valor de compra, menos os R$ 200 que eu vendi ele no fim da vida útil. Então, mano, é exatamente esse valor de venda do fim que, tipo, era algo que eu nunca tinha parado para pensar, que eu achava que pagou os 1.000, ali, gastou os 1.000 e já era, não volta mais nada para você, mas ainda existe essa possibilidade de voltar, certo? Não precisa ser sempre também, muitas coisas a gente não faz questão de vender, né? Às vezes, quando não serve mais para a gente prefere fazer uma doação. Então, não é uma regra também que precisa vender, mas para algumas situações
pode contribuir bastante no fluxo de caixa. E se esse valor depreciado for dividido pelos anos de uso, que no caso aqui são 5 anos, né, a gente consegue descobrir o quanto o equipamento perde de valor a cada ano. Então, por exemplo, 1.000 menos R$ 200, eu perdi R$ 800, né, de depreciação. Se eu dividir esses R$ 800 por 5 anos, eu vou ter aí, depois que a gente fica muito celular, fica até com preguiça de fazer conta de cabeça. Vamos na calculadora aqui rapidinho. R$ 160 a cada ano. Então, é como se usei um ano o celular, perdi R$ 160. Usei mais um ano, perdi mais R$ 160. E assim em diante, até completar o fim, a vida útil ali daquele produto. Do mesmo jeito que eu dei exemplo do celular, funciona para a máquina de costura de vocês, para outros equipamentos aí que vocês possam utilizar, certo? E aí tem um exemplo aqui, a Associação Retalhos Vivos comprou em 2026 uma máquina por R$ 3.000. O grupo estima que ela pode ser usada por 10 anos, que vai ser a vida útil da máquina, e ao final desse tempo ainda poderá ser vendida por R$ 500, que é o valor residual. Então a gente vai fazer a conta para descobrir quanto a gente perdeu de depreciação com essa máquina. E aí vai ser o valor de compra de R$ 3.000 menos o valor residual de R$ 500, que vai dar R$ 2.500. Esses R$ 2.500, para eu descobrir quanto eu estou perdendo por ano, eu vou dividir pela quantidade de anos da vida útil. 10 anos vai ser R$ 250 por ano. Se eu quiser descobrir quanto eu estou perdendo por mês, aí eu divido por 12, quantidade de meses de um ano, né? E aí eu chego em valor de R$ 20,83 por mês que está perdendo depreciação. Aí, às vezes assim, a gente para pensar, eu faço vários pedidos diferentes para clientes diferentes, com tempos de, de produção diferente. E aí a gente pode pensar R$ 20 por mês. Se dividir pela quantidade de peças que é produzida no mês, às vezes vai dar uma quantidade ali pouca, assim, né? Alguns centavos, pouquíssimos centavos por peça. E que é algo que, para o cliente, geralmente, assim, dependendo do volume do pedido, né, da quantidade de peças do pedido, ele nem vai perceber esse valor, assim, não vai ter um impacto muito grande para ele esse valor. Mas, tipo, para vocês, como estão ali como empreendedoras, esse valor, cada vez que não inclui esse valor no preço, na precificação de um produto, ele vai só acumulando um futuro prejuízo para você. Então, tipo, R$ 20 para cada peça pode dar, sei lá, 10 centavos. Pouca coisa, né? Mas se a gente pensar R$ 20 no mês, já é alguma coisa. R$ 250 no ano, já é alguma coisa. Aí aqui a gente está falando de 10 anos de vida útil. Então, tipo, 250, esses 10 centavos por peça, no fim pode se tornar 2.500, sabe? Para adquirir um equipamento novo, R$ 3.000, né? Se considerar que tem a inflação e que todas as máquinas vão aumentar o preço com o tempo, né? Enfim, então é importante que isso seja considerado aí no preço do produto de vocês. E aí, estimando a vida útil e valor residual, não são
nem sempre vão ter esses valores fáceis assim. A vida útil, por exemplo, vocês podem pesquisar o tempo de uso indicado pelo fabricante no Google mesmo, ou verificar no manual de instruções, às vezes tem essa informação no manual. Aí podem observar quanto tempo durou o equipamento anterior, quanto tempo vocês conseguiram passar com a máquina anterior. Podem perguntar a outras profissionais que já tiveram experiência com esse equipamento, por quanto tempo conseguiram utilizar, né? E aí vocês vão conseguindo estimar qual é essa vida útil. É uma estimativa porque não tem como a gente ter certeza, né, de quando a máquina vai parar de funcionar. Às vezes acontece, está funcionando normal, no outro dia, quando vai utilizar novamente, já não está mais funcionando. Então é um pouco, apesar de muitas vezes dar sinais, né, de que está precisando de manutenção e tudo mais, mas geralmente é imprevisível. E aí a gente faz uma estimativa que é para conseguir ali estar o mais próximo possível da vida útil do produto. E a mesma coisa em relação ao valor residual. Por outras experiências, por conversar com outras pessoas, a gente vai pensar em quanto aquele produto pode ser vendido daqui a alguns anos. Então, após ser usado, pensar por quanto esse equipamento poderia ser vendido. Pode também observar preços de equipamentos semelhantes na internet. E aí tem a opção até de pesquisar tipo, equipamentos usados para ter a noção por quantas pessoas estão vendendo aquele equipamento usado. Isso, Shirley falou, depende muito da forma que você usa a sua máquina, o usar e o cuidado. Sim, tipo, às vezes essa estimativa do valor residual, por exemplo, e também da vida útil, pode variar de acordo com a forma que você cuida da máquina. Se você for muito cuidadosa ali, fazer a manutenção que for necessária, é, tipo, passar os lubrificantes de tempo em tempo, ter cuidado para não dar alguma queda na máquina. Então, esses pontos assim vai fazendo com que o valor residual seja maior no fim, ou então a vida útil seja maior, você consiga usar aquela máquina por mais tempo. Então, esse cuidado é muito importante e também é um investimento, né? Se for pensando até de forma financeira. E uma outra opção também de estimar o valor residual é consultar a instrução normativa RFB da número 1700 da Receita Federal por categoria dos bens. Então, nessa instrução, a Receita Federal ela dá uma estimativa, por exemplo, para aparelhos tecnológicos como celular, qual é a média assim da vida útil, e eles dão até também uma taxa de depreciação. E aí você consegue descobrir o valor residual, ou então você, tipo, a partir da vida útil que eles vão dar lá, acho que, se eu não me engano, para máquinas, assim, no geral, é bem abrangente, sabe? Não é muito separado por segmento. Então, para máquinas, geralmente, se eu não me engano, eles consideram 10 anos de vida útil, e aí a pessoa vai pensar no valor residual, né? Após esses 10 anos, para achar qual valor vai perder pela depreciação com aquela máquina. E aí, caso haja muita insegurança para estimar um valor, é recomendado utilizar valores mais conservadores, ou seja, né, valores menores para a vida útil e para valor residual. Se, se eu, por exemplo, eu sou um pouco mais conservador, assim, em estimar valores. Se o celular que eu estou utilizando, a vida útil dele é de
5 anos, eu coloco um valor lá embaixo, sabe? Porque eu não sei a forma também que eu vou cuidar desse celular, não sei exatamente o que pode acontecer com o celular. Pode ser que ele tome uma queda e trinque a tela um pouquinho. É, pode acontecer várias situações. Então, caso vocês tenham alguma insegurança, podem utilizar um valor menor, né? Sendo mais conservador. E aí, mas acho que também com o tempo, com a experiência de vocês, quem já teve muitas máquinas assim, muitos equipamentos assim ao longo da vida, consegue ter uma noção melhor de qual vai ser o estado daquela máquina, né? Após alguns anos e estimar melhor esse valor. E os valores, eles não precisam ser exatos, mas é importante estarem de acordo com a realidade do grupo. Então, ponto importante para se considerar também é até a região, né? Tipo, às vezes pode acontecer de as máquinas, um, um grupo assim vai fazer a troca de todas as máquinas do coletivo e as máquinas ainda estão em bom estado. As que vão ser trocadas ainda estão em bom estado, mas vão precisar trocar devido à necessidade de um novo projeto. Às vezes pode existir uma dificuldade de vender essas outras máquinas, então talvez tenha que considerar um valor residual menor ainda do que vocês acham justo. Então, é uma estimativa, sabe? O importante é a gente considerar esses valores de alguma forma, senão vai acontecer aquele caso de ter que tirar do próprio bolso para comprar uma máquina depois no futuro, o que não é nada justo. Certo, tem um vídeo aqui bem rapidinho, com exemplo de depreciação, aqui é relacionado a um caminhão, mas é a mesma lógica, certo? Vou dar o play aqui. Você sabe o que é depreciação? É a perda de valor de um bem com o tempo. Vamos calcular isso com um caminhão que custa 800 mil, tem 10 anos de vida útil. E, no final, valerá 250 mil. Primeiro, descobrimos o valor que será depreciado. É só subtrair o valor residual. 800 mil, menos 250 mil, que será igual a 550 mil. Depois, dividimos esse valor pela vida útil para saber a depreciação anual. 550 mil, dividido por 10, que será igual a 55 mil por ano. Ou seja, o caminhão perde 55 mil reais por ano e ao final dos 10 anos valerá 250 mil. Muito simples, não é? Quer aprender mais? Deixa seu like e siga o canal. Certo, então é um exemplo bem parecido com o que a gente tinha feito anteriormente. E aí, o que me vem na cabeça agora é importante isso até para avaliar o tipo de máquina que vocês querem comprar, usando, voltando, por exemplo, do celular. Inclusive, que eu estou precisando comprar um novo. Então, é importante considerar, eu vou comprar um celular por tal valor, mas é um celular que desvaloriza muito rápido, que a vida útil dele costuma ser menor, porque ele vai perdendo o desempenho dele bem rápido, assim, questão de um ano, o celular já está ficando ruim. Então, às vezes, pode ser que seja mais interessante, se tiver condições, né, claro, investir um pouquinho mais no celular, que ele vai ter uma vida útil maior, que ele já tem uma fama, assim, é conhecido por durar mais tempo, porque no fim vai compensar. Então, tipo, essa análise em relação à depreciação, tipo, está totalmente relacionada também com nosso conteúdo de análise de viabilidade. Deixa eu passar, toda vez que colocar vídeo, dá uma travada na hora de passar.
E aí vamos para uma atividade rapidinha, a atividade da página 85 da cartilha. E aí, novamente, eu fiz pequenas modificações nos valores para que depois vocês consigam fazer a atividade da cartilha com valores novos, né? Para praticar. E aí, vou ler aqui. Dalva ficou responsável por calcular a depreciação dos equipamentos de serigrafia utilizada pelo grupo para estampar camisas. E aí, o conjunto manual com carrossel foi comprado por R$ 8.000. E o grupo pesquisou e estimou que sua vida útil é de 8 anos. Ao final desse período, acreditam que com uma boa conservação, o conjunto ainda poderá ser vendido por R$ 2.000. Então, no caso, o valor residual é R$ 2.000, certo? E aí a gente vai resolver, a gente tem que responder essas perguntas aí. Qual será o valor depreciado total? Qual a depreciação anual? Qual a depreciação mensal? E se existe uma maneira de não perder esse valor de depreciação? Pronto. Primeiro passo, o cálculo do valor depreciado total. Alguém Alguém pode falar aí como eu consigo fazer esse cálculo? A Messi está colocando no chat o que ela fez. E aí? Quanto deu? Deu 6.000 na conta dela. É 6 isso mil, mesmo? certo? Vamos conferir aqui. A gente vai mostrando passo a passo, certo? Então, a gente vai fazer o valor da compra, né, subtraído pelo valor residual, que aí a gente chega em R$ 8.000, o valor da compra do equipamento, menos R$ 2.000, que é o valor que o grupo considera que consegue vender esse equipamento futuramente. Então, exatamente, chega aí um total de R$ 6.000 de depreciação. No caso, está sendo perdido, entre aspas, R$ 6.000 do valor desse equipamento. E aí, entre aspas, porque, claro, até chegar esse valor, essa perda de valor, já foi utilizado muito a máquina, então já conseguiram produzir milhares de peças já, e é um investimento, né? Então, tipo, conseguiu comprar para produzir peças específicas ali, estampar camisas, e provavelmente teve um retorno para o coletivo ali. E aí vamos para o passo 2, que é o cálculo da depreciação anual. Alguém pode dizer como fazer essa depreciação anual? O valor que a gente perde por ano? Boa noite. Fica R$ 600. Vamos ver. A depreciação total, que foi 6.000, né? Dividido pelos anos de uso do equipamento. Então, vamos fazer R$ 6.000 dividido por 8 anos, ou período de uso. Dá O meu deu 750 o ano. isso. Tá. Tá, desculpa, não vi. Pode ficar à vontade, Messi. Então, R$ 750 no ano, certo? Eu no total, nos 8 anos, eu perdi R$ 6.000. O equipamento perdeu o valor, né, de R$ 6.000. Como eu utilizei durante 8 anos, aí dividindo por 8 eu consigo chegar no valor que perdeu a cada ano, certo? E aí, o cálculo da depreciação mensal. R$ 62,50, certo? Vamos conferir aqui. A depreciação mensal, ela vai ser a depreciação anual dividida pelos 12 meses de um ano. Então, eu chego aqui, faz depreciação anual dividido por 12 meses,
750 dividido por 12, né? E uma depreciação mensal de R$ 62,50. Então, isso significa que a cada ano, esse equipamento perde o valor a cada mês, quer dizer, esse equipamento perde o valor de R$ 62,50. E aí, a participação de vocês para saber se existe uma maneira de não perder esse valor de depreciação. Tipo, eu comprei por R$ 8.000. Será que futuramente eu consigo vender pelos mesmos R$ 8.000? Existe alguma forma disso acontecer? Eu acho que talvez não pelos 8, né? Mas assim, não ter tanta depreciação, no caso. Conseguir um valor mais alto, mas eu acho que se tiver bastante cuidado com o equipamento, né? Não sei, tiver em bom estado, eu acredito que consegue um valor maior e assim, tem uma depreciação menor também, no caso. É, muito bem, gabaritou aí. Não tem como não perder o valor de depreciação, porque até como eu dei o exemplo no início da aula, a partir do momento que a gente tira da caixa e usa pela primeira vez, já não vale o mesmo preço aquele produto, a máquina, seja a máquina, equipamento, enfim, qualquer bem físico. Ele já perde muito valor. E aí o que a gente pode fazer é reduzir essa perda através de cuidado e manutenção, que foi o que já comentaram anteriormente também, em relação ao cuidado com os equipamentos, o zelo ali, né, que deve ter. Isso faz com que prolongue a vida útil, né, e, consequentemente, tipo, o valor residual também consiga ser maior. Isso mesmo, mestre. Tirou da loja, abriu a caixa, já era. Dependendo do equipamento, né? Às vezes só de sair da loja, ele já vale menos. E aí a gente, tudo ok em relação à depreciação? Alguém tem alguma dúvida? Fazer algum comentário? Fazer algum relato, né, de uma experiência que já teve? Alguém comprou algum equipamento novo, uma máquina assim nova, recente, esse ano, por exemplo, ano passado, para saber. Que bom, mestre. Eu também gostei muito quando eu aprendi isso. Não era algo que parece um pouco. Depois, às vezes, assim, pode parecer um pouco óbvio, né, que as máquinas perdem valor, mas às vezes no dia a dia, assim, a pessoa não para pensar nisso. Acha que comprou ali e tem gente que acha que ou vai ficar valendo aquele mesmo valor o resto da vida, ou às vezes a pessoa acha que não vai valer mais nada daqui a alguns anos, mas ainda tem essa questão do valor residual. Pode falar, Mércia, e aí aguardo relatos para saber se alguém comprou uma máquina nova recente. Não, eu comprei uma máquina, uma bordadeira. E quando eu comprei, as máquinas em geral, não só a bordadeira, mas a de costura também estava um preço bem abaixo do que é hoje, né? Isso há 6 anos atrás, antes da pandemia. E 6 não, 7 anos atrás. E hoje em dia, se eu acho que ela está muito, muito, muito mais cara do que eu comprei. Aí eu estava até vendo, máquina usada está do valor que eu comprei há 7 anos atrás. Aí, assim, essa questão da depreciação, eu acho que também depende um pouco da valorização daquele produto numa determinada época, né? Não sei. Antes da pandemia, a máquina de costura, no geral, máquina em geral, eu acho que era bem mais barato.
Aí eu acho que depois da pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa, usando mais esse tipo de equipamento, né? Acho que teve um aumento muito grande em todo tipo de máquina, porque o que eu vejo hoje é coisa absurda de valor, assim, que são investimentos, claro, que vale a pena, mas que está com um valor muito alto. Muito obrigado aí pelo relato, Messi, e por trazer esse ponto que é muito importante, que realmente isso pode acontecer, e a gente percebeu claramente o efeito da pandemia, né, em relação a isso. Antes da pandemia, teve gente que comprava algum equipamento e durante a pandemia conseguia vender tendo lucro ainda, tendo um retorno positivo. Então, é até estranho porque parece estar indo contrário ao que a gente está conversando, que a gente está mostrando aqui em relação à depreciação. Mas isso pode acontecer, às vezes, é, pode ter interferência de inflação aí, né? Pode ser algo geral no mundo todo, o preço de tudo está subindo. E, enfim, mas o mais importante é que, por exemplo, no seu caso da bordadeira, quando você for estimar o valor residual, você vai estimar o valor residual baseado nos preços de hoje. Então, por exemplo, se você decidir que não vai mais precisar desse item, ou decidir que chegou na vida útil para você, que ele não está tendo mais a utilidade para você que deveria, você, tipo, pode tentar vender esse produto baseado nos preços que as outras pessoas estão vendendo. Então, isso que foi colocado como perda de valor pode não existir. São exceções, o mais comum é que se perca o valor com o tempo, porém, essas situações podem acontecer, certo? Sim, o que eu iria comentar, que eu ia comentar sobre se alguém comprou uma máquina recente, é para saber se alguém comprou e qual foi a forma que pagou, como fez para pagar essa máquina. Se tinha um dinheiro guardado, se estava considerando na precificação do produto, ou se simplesmente, tipo, fez um esforcinho ali, tirou uma parte do próprio bolso, assim, para comprar essa máquina. Que aí, o ideal é que, reforçando, né, venha separando o valor com o tempo para essas situações. E aí, vamos lá, saindo de depreciação agora para impostos. Vamos passar rapidinho aqui o que são impostos. Eles são valores pagos ao governo sobre a venda ou serviço realizado, ajudando a financiar serviços públicos, como hospital público, educação pública, segurança pública, todos esses serviços que o governo promove para a sociedade, eles são custeados com, com os valores dos impostos que a gente paga diariamente, né? Quase todo dia a gente está comprando, ou pelo menos consumindo, né? Alimento a gente consome todo dia, então praticamente todo dia, assim, a gente está contribuindo com o imposto ao governo. E existem impostos em diferentes níveis de governo. Tem o imposto que ele vai ser o municipal para a prefeitura, estadual para o governo do estado, e o federal, que é para o governo federal, para todo o Brasil. E aí, como saber se o imposto será cobrado? Não sei se em algum momento vocês já tiveram essa dúvida em alguma venda que fizeram. Não sei se já pararam para pensar se teria que adicionar, teria que pagar imposto daquele valor, ou se não. Aí, quando um grupo ou um empreendedor individual vende seus produtos, principalmente para empresas, hospitais ou governo, normalmente é necessário emitir nota fiscal, que é um documentozinho com todos
o detalhamento ali da venda, e aí quando se emite essa nota fiscal, surgem os impostos. Tipo, a Receita Federal ali já vai reconhecer aquela venda, e aí você fica obrigado a pagar aquele imposto ali para o governo. Não é sempre, não é toda venda que vai precisar pagar imposto, né? Tipo, a gente sabe que tem muito venda assim formal para pessoas próximas ou vendas pequenas que não existe a necessidade assim de gerar nota informal. Mas é bom ter cuidado, dependendo do quanto estão vendendo, né? Tipo, não sei se todas aqui têm registro de e-mail, não sei exatamente como é, mas é importante ter cuidado, porque caso estejam vendendo muito e sem emitir nota fiscal, o governo pode reconhecer e, tipo, depois cobrar. É retroativo, no caso, você já fez a venda ali há um tempo, mas o governo reconheceu que você não pagou os impostos. Então, eles podem cobrar esses impostos sobre vendas passadas, sabe? Então, é importante ter atenção a isso. E dependendo da forma de organização do grupo, MEI, associação, cooperativa, alguns impostos eles podem não se aplicar ou ter tratamento diferenciado. Por isso é importante buscar orientação contábil quando possível. Às vezes, até as vendas, dependendo da classificação, ela até isenta de imposto, tem um imposto bem baixo assim, que não vai ter um grande impacto. E aí, um ponto que sendo sincero, eu não domino, ainda tenho muita dificuldade até em relação a essa parte de imposto, então é importante mesmo buscar uma orientação ali de alguém da contabilidade que vai ter mais conhecimento. Mas é muito comum casos em que a pessoa paga mais imposto do que deveria, porque se você está pagando ali mais imposto do que deveria, o governo não vai avisar vocês. Você tem que ir atrás de saber, tipo, em qual categoria as suas vendas vão se enquadrar, se tem isenção para cooperativas de confecção, tudo isso para saber se você pode ter uma, uma isenção ou pelo menos um valor reduzido de imposto ali. Agora, claro, se a sua venda ela estiver dentro da categoria que precisa pagar imposto e você não estiver pagando, aí o governo pode, em algum momento, fazer essa cobrança desses valores. E aí, os principais impostos na esfera federal, tem o IRPJ, que é sobre o resultado da atividade, como se fosse o, o imposto de renda que toda a pessoa individual faz ali todo ano, sendo que para pessoa jurídica, para empreendedor, empreendedora, certo? Tem o federal também, PIS e COFINS, que é sobre a receita da venda, o federal IPI, que é sobre produtos industrializados, e aí nesse caso aqui pode ser 0% para têxteis em associações ou cooperativas, importante pesquisar de forma mais detalhada. Tem o estadual, que talvez seja o mais famoso assim, porque está em praticamente tudo que a gente compra no nosso dia a dia, que é o ICMS, que ele é sobre a circulação de mercadorias, né? Venda de produtos. Então, se a gente vai na bodega e compra 1 quilo de arroz, a gente está pagando o ICMS ali já. E o municipal, que é o ISS, que é quando o que está sendo vendido é o serviço. No caso, você está prestando um serviço a alguém, e aí a pessoa vai pagar a você pelo serviço prestado, e dentro desse valor ali vai ter o imposto municipal, ISS. E aí esse imposto ele pode variar de acordo com cada município. Passar esse vídeo aqui rapidinho também, vou só pular uma
algumas partes, ele é um vídeo explicativo, assim, sobre imposto. O vídeo é de uma secretaria de fazenda de uma prefeitura, lá de uma cidade do Rio de Janeiro. Oi, galera, são os impostos. Impostos são o dinheiro que as pessoas e as empresas pagam ao governo para ajudar a manter a cidade funcionando bem. É como contribuir para que todos tenham escolas, hospitais e estradas legais. Mas calma que vou explicar melhor tudo isso. Existem diferentes tipos de impostos. Vou contar alguns para vocês. Um deles é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Sabe aquele biscoito recheado que compramos no mercado? Então, já está incluído no pacotinho o valor desse imposto. Temos também o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. Esse aí é recolhido quando vamos cortar o cabelo ou assinamos um pacote de internet no celular. Outro imposto muito conhecido dos adultos é o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. As pessoas pagam um pouco todo ano por terem algum tipo de imóvel, como casa ou apartamento, por exemplo. Já quem tem carro ou moto paga o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Ele ajuda a deixar as estradas mais seguras. Mas já se perguntou para onde vai o dinheiro dos impostos? Ele é usado para pagar o salário dos servidores públicos, como os professores, médicos, policiais e para melhorar a cidade. Também ajuda a construir postos de saúde e comprar materiais para as escolas públicas. Ou seja, quando todos pagam seus impostos, o governo pode construir parques legais, construir mais escolas públicas, contratar mais professores, caprichar na merenda e até consertar ruas cheias de buracos. Mas como pagamos esses impostos para ajudar a melhorar a cidade onde vivemos? Imagine que você comprou um brinquedo. Parte do dinheiro que você pagou por ele é imposto, que ajuda a cidade. E quando você comprar um doce na loja, também está pagando um pouquinho de imposto. Os impostos criam um ciclo bacana. As pessoas pagam os impostos, o governo usa esse dinheiro para fazer coisas legais na cidade e quando essas coisas estão prontas, todos podem usar. É o que chamamos de bens públicos. E para saber se os impostos estão sendo recolhidos da forma correta, temos uma aliada muito importante, a nota fiscal. Esse bilhetinho faz o controle do dinheiro que deve ir para o governo. Então já sabe, né? Sempre que comprar alguma coisa ou pagar por algum serviço, peça a nota fiscal. Assim, você estará fazendo a sua parte e ajudando a deixar a cidade ainda melhor. Deixa eu pular, porque vai entrar no fim do vídeo uma pauta sobre a prefeitura local de lá. Mas, enfim, esse valor do imposto, ele vai estar ali na transição, na venda, no pagamento do serviço. E aí o que é importante aqui é que ter ciência que existe esse valor a ser pago. Por exemplo, o mais comum é transferir esse valor do imposto para quem está fazendo a compra. Então, quando vocês estão comprando o tecido lá, as agulhas, os botões, vocês estão pagando o imposto para que o empreendedor lá, quem está fazendo a venda para vocês, não tire do próprio bolso para pagar o governo. Então, como funciona uma cadeia assim, vocês têm que fazer da mesma forma. Então, quando vocês vão fazer a venda de uma peça, de uma camisa, por exemplo, vocês têm que considerar esse valor do imposto. Caso vocês não considerem, por exemplo, custou R$ 100 uma camisa lá, toda bordada e tal, custou R$ 100. E tem 10% de imposto, no caso é R$ 10. Você está contando que vai receber esses R$ 100 para pagar todos os seus custos e ficar com o dinheirinho ali que sobrar, certo? Se não considerar esses impostos, esses 10%, no caso você não vai receber R$ 100, você vai receber ali R$ 90, então vai ser abaixo do esperado. Então, o que deve ser feito? Você coloca esses R$ 10 ali no custo
no preço do produto, né? Então, no lugar de ser R$ 100, ele vai ser R$ 110. E aí, desses R$ 111, na real, aí desse valor do preço, você vai pagar o imposto e vai ficar com os R$ 100 que você queria. Então, é algo que a gente vai considerar no nosso estudo de viabilidade. E aí, mesmo com as condições especiais, ainda há custo de imposto. E para facilitar o cálculo, a gente faz algumas estimativas. Aqui, ao longo dos estudos, a gente vai usar valores mais entre 4%, 6% e 8%. Geralmente ficando nos 6% aí. É um exemplo rapidinho. Um grupo, ele recebeu um pedido de 1.000 peças com preço por peça de R$ 50. Então, a receita total, né, como a gente já viu, vai ser a quantidade de peças vezes o valor por peça, que no fim vai dar uma receita de R$ 50.000. Desses R$ 50.000, eu tenho que tirar, que em cima da receita, né, eu tenho que tirar que vai pagar de imposto, que vai ser estou considerando 6% aqui, né, vezes 50.000, que vai convertendo aqui a porcentagem, né, para fazer a multiplicação, fica R$ 3.000. Então, desses 50.000 aqui, eu já sei que eu vou ter que tirar R$ 3.000 para pagar imposto. Então, não posso contar com esses R$ 3.000 para pagar outras coisas, sabe? Se não considerar esse imposto aqui, esses R$ 3.000 de imposto, em algum momento, no seu cálculo lá, quando você for fechar a conta desse pedido, vai estar faltando dinheiro, porque você não considerou esses impostos. E aí a gente vai fazer bem rapidinho uma revisão de alguns termos aqui. Queria pedir que vocês fossem participando aí, pode ser no chat mesmo. A gente vai ler a pergunta, vocês respondem qual é a alternativa e a correta no chat, e a gente mostra aqui a resposta correta, certo? Se todo mundo acertou. Não precisa ter preocupação se está respondendo certo ou não, porque o importante aqui é mesmo a gente revisar, como são conteúdos que já foram exibidos até mais de um mês, né, atrás, alguns. Então, o importante aqui é a gente fazer essa revisão para quando for para a prática mesmo, no estudo de viabilidade, está todo mundo o conhecimento na ponta da língua, certo? E aí, a primeira pergunta, o que representa o saldo inicial de um empreendimento? Alternativa A, o valor gasto com materiais durante a produção. B, o dinheiro que o grupo já possui em caixa para começar o trabalho. Ou C, o valor que sobra após pagar todas as despesas. Qual a alternativa correta aí? Só a Márcia responde? Vamos responder, gente. Vocês estão tão caladinhas hoje. Quem concorda, começa, coloca, digita no chat. Certo? Isso aí, mas o importante é todo mundo participar. Às vezes, alguém tem uma dúvida que pode ser de outra pessoa também. Enfim, vou mostrar a resposta dessa aqui. Na próxima, aí quero ver mais pessoas no chat respondendo, certo? Então, a resposta correta aqui é a alternativa B. O saldo inicial é o dinheiro que o grupo já possui em caixa para começar o trabalho. É o dinheiro que vai comprar matéria-prima, um equipamento novo, que for necessário. E aí a próxima pergunta. Qual dos itens abaixo é um exemplo de despesa? Isso aqui talvez possa gerar alguma dúvida, mas podem
Nem que chutem, sabe? Pode até chutar uma alternativa aí no chat, mas que no fim a gente debate. E aí, algum palpite de qual a alternativa correta? A alternativa A é um exemplo de Eu, despesa: a compra de tecido para produzir lençóis, o recebimento de uma venda ou o pagamento da internet utilizada pelo empreendimento. eu acho que é A e B, porque A é A e B é ai meu Deus, uma despesa móvel, digamos móvel, e o C uma despesa fixa, que todos os meses terá, é o que eu penso. Eu acho Pronto, que é a letra C, né? Porque é uma despesa que da internet. E as outras coisas são despesas. pronto. Essa aqui é interessante para a gente revisar o conceito de despesa, porque às vezes a gente confunde, e até por mim já confundi muito também, é, o que é despesa, o que é gasto. Por exemplo, a letra A é um gasto. Você vai comprar o tecido ali para produzir lençóis. Então, você está gastando para fazer essa compra do tecido. Assim como a letra C, você está fazendo o pagamento de uma conta. Então, você também está gastando. Porém, a diferença é que a letra A, ela é um gasto que está relacionado à produção. Eu estou comprando aqui matéria-prima. Então, vai entrar como um custo. E aqui eu estou pagando a internet utilizada pelo empreendimento. É algo que é necessário, é importante, mas que não está relacionado à produção. O mesmo exemplo aqui eu poderia dar de uma estratégia de marketing. Eu paguei para fazer um banner numa gráfica para divulgar a minha arte. Isso é um gasto com marketing que vai ser uma despesa, não está relacionada à produção. E a alternativa B, o recebimento de uma venda, nesse caso é uma receita. Você está recebendo pelo produto que você produziu, pelo que vendeu ali. Então, a alternativa C é a correta. Gostei da participação, certo? Vamos de novo. Qual das opções abaixo representa um custo fixo? Também é bom essa para a gente, quase uma pegadinha, é bom para a gente revisar os conceitos. E aí, deixa eu ler, né? Tecido é a, utilizado na produção, é a letra alternativa A. B. Letra B. B, conta de aluguel do espaço de trabalho. E C, manutenção. Certo? A maioria tá ali entre B e C. Certo. Aí, aqui, eu percebi agora, inclusive, que tá a letra A ter sido utilizado na produção. Não é considerado custo fixo, porque o tecido ele vai variar de acordo com a quantidade de peças que vai ser produzida, né? A alternativa B é a conta de aluguel do espaço de trabalho. Então, é um ambiente que está usando ali para produção. Então, é um custo e vai ser fixo. Ele pode até variar assim de um ano para outro, mas não é algo que vai ficar variando de acordo com a quantidade de peças que está sendo produzida. E se a manutenção, que também é um custo fixo, pode variar um pouquinho de acordo com o quanto você usa uma máquina, mas ainda assim é algo que vai sempre permanecer naquela faixa de valor ali. E aí aqui ficaram duas alternativas corretas, a B e a C. Eu
tinha colocado só uma, mas porque eu não tinha me atentado a esse detalhe da letra B. Mas a letra B e C estão corretas, certo? Os dois são custo fixo. E aí, o que acontece com os custos variáveis quando a produção aumenta? Alternativa A, permanecem os mesmos, diminuem automaticamente ou tendem a aumentar. Se está produzindo mais, esses custos variáveis diminui, não altera nada ou vão aumentar? Letra C. Tende a aumentar. Exatamente. Essa foi quase que unânime aí, né? Unânime, no caso, todo mundo, letra C. Se eu estou produzindo mais, eu vou precisar comprar mais tecido, mais botão, mais matéria-prima, que são custos variáveis. E aí esses custos acabam representando um valor maior na minha conta. Então, tendem a aumentar a alternativa correta. E aí, o que é remuneração ou retirada? Letra A é a parte do dinheiro que cada integrante recebe pelo trabalho realizado. B, o valor pago ao governo em impostos. Ou C, o dinheiro guardado para a compra de máquinas. Isso, Márcia disse letra A, Lene também, Maria do Socorro, Dinalva, certo. Isso aí mesmo, letra alternativa A é a correta, é a parte do dinheiro que cada integrante recebe pelo trabalho realizado. E é importante reforçar que não é a mesma coisa da receita. A receita, o valor que a pessoa vai entregar em dinheiro a vocês, não é a sua remuneração. Desse valor da receita, você ainda vai ter que pagar todos os custos, todos os gastos, despesas, e a sua própria remuneração. Também é importante lembrar que a remuneração não é para ser somente o que sobrar. É para vocês terem definido o quanto vocês querem receber em cada pedido. Receber, que eu digo, pessoal de vocês, para vocês passearem, fazerem suas compras, enfim. E aí, mais uma é o que são receitas. Valores recebidos pelas vendas ou contratos realizados, gastos com energia e água, valores destinados à manutenção das máquinas. Certo. A maioria está aí, está dizendo letra A, alternativa A, e o correto é a alternativa A mesmo. Receita é aquele valor, o valor que total que a pessoa vai pagar, né, do produto. Então, e basicamente o preço do produto. Se eu coloco que o preço do produto é R$ 100, a pessoa vai me pagar R$ 100, minha receita é R$ 100. E aí depois a gente faz aquelas continhas para ir retirando os outros gastos. Qual das situações abaixo representa um investimento? Alternativa A, pagar a conta de energia do mês. B, comprar uma máquina para aumentar a produção. C, comprar lanches para uma reunião. Comprar uma máquina. Isso mesmo, Aparecida, Mércia, Rosilene, Maria das Graças. É a alternativa B. Comprar lanche para reunião é uma boa também, né? Sendo que não entra como um investimento. Claro, não é porque não é um investimento que não é algo bom. Tipo, é importante também, mas aí, nesse caso aí vai entrar mais como uma despesa. É quando o empréstimo é necessário. Alternativa A, quando deseja receber mais receitas. B,
quando precisa de recursos financeiros que não possui no momento, ou C, quando quer reduzir os custos da produção. A letra B. Aí, concordam? Letra B. Pronto. Deixa eu mostrar aqui. A alternativa correta é a B. Mas como vou pontuar aqui em relação a essa alternativa A, que um empréstimo, na real, seria o contrário, né? Quando a pessoa deseja receber mais receitas, pode ser que o empréstimo seja necessário para fazer um investimento, entende? Então, se eu estou querendo produzir mais, se eu estou querendo vender mais, mas eu não tenho dinheiro agora, eu posso precisar fazer um empréstimo para fazer esse investimento. Mas não necessariamente é uma regra. Agora, quando a gente está precisando de recursos financeiros que a gente não possui no momento, aí o empréstimo é uma ferramenta, né, necessária para a gente conseguir esses recursos. Aí, finalizando já, o que são juros? O valor pago pelo uso de um dinheiro emprestado, o dinheiro recebido pelas vendas ou o valor que sobra após pagar as despesas. A gente viu na última aula. Certo? Concordam com a alternativa A ou alguém pensa que pode ser outra? Concordo. Alternativa A, todo mundo, e correto, é o valor que a gente paga pelo uso de um dinheiro emprestado, né? E aí a gente vai pagando uma taxa a mais, de acordo com o tempo que a gente pegou aquele empréstimo. Se a gente pegou para pagar em um ano, cada mês desse ano a gente vai pagando uma taxa a mais para compensar esse dinheiro emprestado. E o que significa depreciação? É o aumento do valor de uma máquina com o passar do tempo, é a perda de valor dos equipamentos devido ao uso e ao tempo, ou o custo de um empréstimo bancário. Isso mesmo, conteúdo fresquinho, né, na cabeça. Alternativa B, a perda de valor dos equipamentos devido ao uso e ao tempo. É. E para finalizar, que também está bem fresquinho, o imposto sobre venda é um valor que deve ser pago ao governo sobre as vendas realizadas. B, um valor pago às costureiras. C, um valor destinado à manutenção das máquinas. Aí, quando o conteúdo está fresquinho, é sempre melhor, né? E também por isso que é importante a gente revisar aqueles outros conteúdos que já foram passados há algum tempo. Alternativa A, imposto sobre venda é um valor que deve ser pago ao governo sobre as vendas realizadas. Eita, acho que eu dei um spoiler. E para que serve o fluxo de caixa? Também conteúdo que foi visto há um tempo. A, para registrar apenas os empréstimos realizados, para controlar as entradas e saídas de dinheiro do empreendimento, ou para calcular somente os impostos. Isso aí, muito bem. Alternativa B. Vou passar isso aqui rapidinho, sabe? Só para a gente
dá tempo de ver mais alguma coisa, finalizar a aula. O saldo final é utilizado para definir o preço dos produtos, calcular a depreciação das máquinas ou avaliar a situação financeira e a viabilidade do projeto. No caso, o saldo final é o fim de todo o cálculo que a gente mostrou os exemplos já até na aula passada do estudo de viabilidade. Lene, Dinava, Sônia, comentaram alternativa C, certo? Isso mesmo. Parabéns. Estão afiadas aí no conhecimento. E aí, a gente vai ver um sisteminha aqui, que é meio que um spoiler, um preparativo, assim, uma prévia de como vai ser a próxima aula. Aí, queria primeiro parabenizar, né, a professora Sandra e Marcos, que desenvolveram, ficou muito, muito bom mesmo. Vai ser muito importante, espero que vocês gostem muito e seja muito útil. Eu vou mudar o compartilhamento aqui. Vixe, errei. Calma aí, eu não... para mostrar o QR Code lá. Primeiro, tipo, se alguém tiver condições de abrir essa nova página aí para ir visualizando, caso não consiga me acompanhar falando e ir visualizando esse link aí ao mesmo tempo, deixa para a gente mandar no chat, mandando nos grupos do WhatsApp, e vocês podem acessar o link depois, e aí fica me acompanhando só por aqui mesmo, certo? Que aí na próxima aula a gente pode explorar mais, assim, todo mundo mexendo, dando um tempinho para vocês irem conhecendo melhor. Pronto. Aquele link ali, ele vem para essa página que a gente vai disponibilizar para vocês. E é importante, queria pedir, caso vocês tenham um tempinho, né? Às vezes também o tempo é curto, mas tiverem um tempinho daqui para quinta-feira, pode ser uns 15 minutinhos amanhã, assim, à noite, ou antes da aula na quinta-feira, deem uma entrada nesse site, nesse sistema aqui, e vão brincando assim, vão lendo, entendendo o que está pedindo, podem ir colocando lá os valores, montar o empreendimento de vocês dentro desse sistema, que é importante vocês irem se habituando para que a próxima aula consiga fluir melhor. Resumindo, esse é um sistema de análise e viabilidade para pedidos de confecção, e é um espaço cuidadoso para o grupo decidir com clareza e segurança se um pedido vale a pena. Ou seja, tudo que a gente viu na aula passada, nessa aula, e nas aulas anteriores também, de outros eixos, como de precificação, de capacidade, tudo isso vai estar incluído aqui de alguma forma, porque todo esse curso, ele caminhou de uma forma para que a gente chegasse aqui, né, que a gente está se caminhando para o fim do curso, e conseguisse analisar se um pedido ele é viável ou não. Então, por isso que eu quis fazer essa revisão com vocês também dos termos, porque vão ser utilizados aqui. E aí eu vou passar rapidamente aqui, só para vocês irem conhecendo aos poucos, mas reforçando, peço que vão fazendo alguns testes depois também. Esse sistema acompanha você passo a passo na análise de um pedido, considera produção, custos, tempo, impostos, depreciação e empréstimo. Ao final, apresenta um diagnóstico, né, um resultado final, que ajuda o grupo a decidir com mais segurança se é viável ou não aceitar aquele pedido ou projeto. Então, isso vai ser muito importante para minimizar aquela
retirar, na real, aquela insegurança se vai valer a pena ou não aceitar um pedido. Vou começar a análise aqui. Então, tem aqui a mensagem, né? Feito com cuidado, em parceria com grupos de mulheres da costura, são vocês. Aí, entendendo o pedido, para a gente não chegar no limite da aula, eu não vou passar passo a passo, eu vou falar só o geral de cada etapa. A gente vai entender o pedido, colocando aqui qual é o pedido, o segmento do cliente, se é governo, empresa, ONG, o prazo e qual o pedido, a quantidade e o valor pago por peça. Então, eu vou colocar coisas aleatórias aqui, só para a gente conseguir ir visualizando, né, as próximas páginas. Aí, o grupo dá conta do prazo, aí a gente vai para aquela parte de capacidade. Então, vamos colocar aqui o tempo de produção por produto. Vamos supor que leva 1 hora para produzir uma blusa. Quantas horas por dia cada mulher trabalha? Vou botar 6. Quantas mulheres estarão na produção? Vou botar 2. E aí aqui a gente já vai ter um resultado da capacidade. Então, aqueles cálculos que a gente estava vendo um pouco mais manual, né, nos slides, aqui é como se fosse uma calculadora de viabilidade. A gente só vai colocar os valores, as informações do pedido, as informações do tempo médio para produzir uma blusa, que aí vocês têm conhecimento, né? Quantas horas por dia cada mulher trabalha e quantas mulheres estarão na produção. Então, eu chego aqui que a capacidade individual por dia é de 6 peças, que vão ser 6 horas, né? Vezes 1 hora para cada blusa. Dias necessários. Aqui o pedido é de 10 peças. O prazo foi de... Vou voltar aqui só para ver o prazo. O prazo foi de 10 dias, que aqui eu estou considerando... Não vou considerar exatamente os 10, né? Vou considerar o prazo produtivo, que é de 6,6 dias. E aí, vou chegar no dias necessários para produzir essa quantidade, vai ser 8 dias. 0,8 dias, né? Não dá nem um dia completo, porque o pedido é baixo e eu vou ter ali 2 mulheres trabalhando. Então, dias necessários é 0,8, prazo produtivo 6,6. Então, a classificação é que está dentro da capacidade de produção. Não quer dizer que o pedido é totalmente viável. Aqui só diz que vocês conseguem dar conta desse pedido. Caso queira mudar algum valor, deu aqui, não deu, se eu botar, por exemplo, uma mulher e vai trabalhar só 2 horas por dia. E aqui vai levar 2 horas para produzir uma blusa. Aí a classificação aqui já fica no limite. Então, já ficou dias necessários, deu 10, o prazo produtivo é 6,6. Então, aqui não é o ideal, porque você está considerando os dias que não são produtivos para fazer essa produção. Então, aqui eu aumento a quantidade de mulher e ele já atualiza aqui automático, que ficou dentro da capacidade, certo? Podem, quando vocês forem mexer, podem ir alterando valores para você ver como o resultado vai mudando. E aí aqui a gente entra na parte dos materiais usados em cada peça. Então aqui para a blusa, adicionar material para a blusa, posso adicionar aqui tecido. Aí tem a opção de considerar o tecido por metro ou rolo de tecido. Aí vocês, não sei, vai depender da forma, né, que cada pessoa faz esse cálculo, acha melhor. Aqui tem outras opções, sabe, de unidade de uso por peça.
como é tecido aqui, eu vou deixar em metro. O preço por metro eu não faço a menor ideia. Vou botar aqui R$ 10 por metro. E quantidade usada por peça, vou colocar 1 metro usado em cada peça. Tem a opção de adicionar mais materiais, mas por enquanto eu vou deixar só isso mesmo. Então, custo variável por peça deu R$ 10. Como são 10 blusas, o custo variável total fica R$ 100. Então, vamos passar. Tempo de trabalho, valor da hora de trabalho. Vou colocar aqui que a hora de cada mulher vai valer R$ 20. E aí, aqui, como são vai transformar em valor por minuto, né? E custo do trabalho por peça vai ser esse valor por minuto vezes o tempo para produzir uma peça. Então, cada peça é R$ 40 de mão de obra. E o custo total do trabalho vai ficar em R$ 400 ali para as mulheres responsáveis por fazer essa produção, né, que é a remuneração. E aqui é a estimativa, né, da remuneração do trabalho por mulher, o resumo. Aí aqui a gente entra já na depreciação. Tem explicando aqui o que é depreciação, para vocês relembrarem também quando forem preencher. Adicionar o equipamento aqui, botar a máquina de costura. Foram utilizadas 2 máquinas, são 2 mulheres, né? Cada um utilizando uma máquina. O valor da compra da máquina, vou botar R$ 2.000, com a vida útil de 10 anos. E o valor residual, vou botar daqui a 10 anos, vamos supor que vai valer R$ 200. Então, aqui ele já vai calcular a depreciação anual para cada máquina, a depreciação mensal e a depreciação total depreciação no período. Isso aqui, tipo, é muito importante porque aqui não vai levar um mês todo para produzir essas peças, então não posso considerar que a minha depreciação vai ser de 15 dias, de R$ 15, quer dizer. Se um mês tem 30 dias, aqui eu estou considerando uma produção em 10 dias, que vai ser 0,17 meses, está aqui. Na real, não, está em. Não lembro, não vou lembrar qual ficou o prazo produtivo lá, mas acho que 6, né? 6 dias o prazo produtivo. Então, aqui vai dar 0,17 meses, vezes 2 máquinas, vai dar uma depreciação de R$ 5 no período. Eu vou considerar como custo e vai ser importante para talvez depois mudar a precificação lá no início, sabe, na quantidade, no valor por peça. Aqui são os custos fixos, vai adicionar energia, água, internet, telefone, manutenção. Aí vocês podem adicionar o valor mensal, e aqui faz automático um cálculo para o período, ou adiciona o já calculado por período, Essa bichinha aí. que aí talvez seja mais complicado fazer esse cálculo por período. Então, podem utilizar os valores mensais, já que é mais fácil de ter a noção. Aí, outras despesas do grupo, fundos para o grupo, se for um valor reservado, por exemplo, para uma caixinha, algumas economias assim para o coletivo, para utilizar quando for necessário. Os impostos, o percentual de imposto utilizado, deixar aqui 6%. E aí, será necessário empréstimo? Aí vai trazer aqui uma reflexão, se é necessário empréstimo ou não. Se for necessário, marca aqui, preenche os dados do empréstimo. Se não for necessário, só deixar desmarcado e continuar. E aqui traz o resultado econômico do pedido. Aqui deu que não é viável. Então, pode ver que a receita que teria com esse pedido seria de R$ 200, o custo dos variáveis R$ 100, o custo do trabalho ficou em R$ 400.
Então, só aqui a gente já vê que tipo de custo está dando R$ 500 e de receita está dando R$ 200. Então, a gente já vê que não é viável, né? Teria um prejuízo aceitando esse pedido. E aí tem a questão da margem também, tem as sugestões, renegociar o preço por peça desse produto ou revisar materiais para reduzir custos variáveis. Tem mais um resumo aqui. E aí vem diagnóstico. Quando chega no fim aqui da simulação, né? Eu posso vir aqui em revisar e editar. Aí eu venho aqui em pedido e identificação. Não vai ser mais R$ 20 o valor da peça, vai ser R$ 80. Aí eu posso passar tudo, chegar lá no fim de novo, e eu vou ver aqui que agora, colocando o preço da blusa a R$ 80, o pedido é viável e vai ter um resultado ali estimado ainda de R$ 247, certo? E aí isso vocês podem ir simulando. Se alguém tiver uma curiosidade assim a mais, algum pedido que recebeu semana passada ou nessa semana, se quiser já ir incluindo aqui nesse sistema e fazer esse teste, fique à vontade, certo? A nossa próxima aula na quinta-feira vai ser toda em torno, vai ser a aula toda em torno desse sistema, e aí é importante que a gente saia da aula já sabendo utilizar e que vocês tenham autonomia para utilizar cada pedido assim que você receber, seja individual, né? Também dá para fazer um estudo de viabilidade assim para um pedido que é só para uma pessoa, ou também para associação, para cerca de 20, 30, 100 mulheres, funciona da mesma forma o sistema. A Paula saiu, olha. Certo? Isso aqui Não saiu, é. a gente vai fazer muita atividade com isso na próxima semana e vocês vão ver como facilita muito. Até para a pessoa que, se tem alguém que trabalha fazendo esse estudo todo dia, isso aqui, como dizem, é a mão na roda, né? Porque consegue agilizar muito o trabalho e passa as informações todas certinha para vocês avaliarem se precisa mudar algo, enfim. E aí, o que acharam? Só por cima. Vão tentar dar uma olhadinha até a próxima aula, amanhã ou na quinta-feira, para irem se familiarizando aí com o sistema. Parece que elas estão animadas. Isso é bom. Mércia conseguiu abrir, tá vendo que é interessante. Muito bom, gente. Se aventurem, e aí, como sempre, né? Havendo dúvidas, perguntem para os bolsistas do Engenheiros Sem Fronteiras, perguntem para as educadoras, podem dialogar entre vocês também, tirando dúvidas entre vocês, façam juntas no empreendimento, façam com o que vocês já têm de pedido, para ver se vocês estão acertando na mão, né? Como o Anderson colocou, ele é um programa para agilizar, como sendo uma calculadora, né? Ao invés de fazer na calculadora mais simples ou na mão todos aqueles cálculos que vocês aprenderam até agora, né? É só lançar as informações. Ele trabalha com mais de um produto, né? E aí ele consegue fazer análise de tudo para vocês. Ele já é um bom ponto de partida e rápido, né? Então, estou lá na feira, estou na dúvida, lanço lá no programinha. Pede para a pessoa passar 15 minutos depois, e aí você já dá uma resposta de orçamento. Então, facilita, tá bom? Isso. Ó, Giona apareceu. Senti sua falta, Gina, no início da aula. Próxima semana não, né? Quinta-feira, na próxima aula,
vou pedir a ajuda de vocês, certo? Para me ajudar para a gente ir construindo um pedido. Então, vai ser uma aula coletiva da gente fazendo junto. E é importante isso também porque vocês têm um conhecimento muito melhor que eu em relação ao preço das coisas, né? Então, se eu for fazer aqui, eu vou colocar os valores aleatórios e não vai dar certo. Então, é importante vocês me ajudem aí na próxima aula para a gente montar as simulações e entender se é viável ou não. É isso. Muito bem. Muito obrigada. Parabéns, Anderson. Agradecer a mística que foi feita por Marquinhos. Mulheres, muito obrigada pela presença. Vamos Boa noite a testar todos. essa plataforma. Boa noite E para nos vemos na todos. quinta-feira. Um grande beijo para todas vocês. Descansem. E Até até quinta-feira. quinta. Muito obrigada, Boa Anderson. noite, até quinta. Boa Boa noite. noite, até Boa quinta. Boa noite. noite. Boa noite. Fiquem com Deus.